Olá, estudantes, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso que estamos chamando Cartas da Prisão, que envolve 4 cartas que Paulo escreve, uma para a igreja de Efésios, para a igreja de Filipenses, para a igreja de Colossenses e uma para o seu amigo Filemon. Ele tem uma preocupação em preservar a fé no coração desses novos irmãos com respeito aos falsos ensinos nessa nova igreja e como isso pode prejudicar a jornada de fé dessa igreja e também prejudicar os fundamentos da igreja de Jesus plantada na cidade de Colossenses. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender um pouquinho do que está acontecendo ao redor, para que a partir da próxima semana a gente possa entrar no primeiro capítulo e ver o que a palavra de Deus pode dizer a nós a partir daquilo que Paulo disse a essa igreja. Nessa primeira aula a gente vai ver a autoria da carta, ela é muito clara no primeiro versículo do primeiro capítulo, vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele declara que está sendo escrita pelas próprias mãos, ela está cravejada pelas marcantes verdades e ideias paulinas. E eu quero que você volte também para Atos capítulo 19, versículo 10. Não é o instante que Paulo está escrevendo essa carta, mas é o momento onde a igreja de Colossos vai surgir a partir de Epáfras e todo esse movimento de evangelização a partir de uma estratégia que Paulo está desenvolvendo. Em Atos capítulo 19, versículo 10 diz assim: E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O objetivo de Paulo na formação de uma escola era preparar evangelizadores, discipuladores como ele, pastores e líderes para a igreja de Cristo. 2 anos e 3 meses foi o período mais longo que Paulo permaneceu em uma só localidade com propósito missionário. Parte da estratégia missionária internacional de Paulo tinha a ver com a sua prioridade em evangelizar os grandes centros urbanos, comerciais e culturais de sua época. Os vários grupos cristãos que iam surgindo nas grandes cidades imediatamente cuidavam de levar o evangelho para os interiores, zonas rurais e regiões adjacentes. As igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, fundadas por Epáfras, amigo e cooperador de Paulo, são um notável exemplo do valor do investimento, do discipulado e ensino da palavra. Então, é nesse momento histórico do capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 10, que Paulo está formando uma escola de discipuladores, pastores e líderes, que Epáfras, que é o seu amigo, que vai ouvir do evangelho e vai começar a plantar essa igreja de Colossenses, que ficava a alguns quilômetros da cidade de Efésios. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E o objetivo é que essas igrejas fossem sólidas, saudáveis, a partir dos ensinos e dessa formação que Paulo está dando a alguns líderes. A data e local, por volta de 60 anos depois de Cristo, Paulo estava na prisão aguardando julgamento por perturbar a paz com seu ensino. Ainda assim, ele estava feliz por poder ajudar a resolver por meio de uma carta os problemas de cristãos que ele nem conhecia. Ele sabia que os não-judeus costumavam misturar as religiões e isso estava acontecendo na igreja de Colossenses. Então não era uma igreja que ele conhecia, ela estava sendo plantada pelo seu amigo, os problemas chegavam até ele e de alguma forma ele estava trazendo uma orientação para esses queridos irmãos que estão sendo aí bombardeados por falsos ensinos diante da sua fé, que ainda está nascendo, é uma fé que está no início e ela está sendo contaminada por aqueles que não estão comprometidos com a verdade do evangelho. Vamos ver um pouquinho sobre a cidade e a igreja. Colossenses era uma pequena cidade na província cuja capital era Grande Éfeso. A igreja em Colossos foi provavelmente plantada por Epáfras, que conheceu Paulo em Éfeso. Em algum momento a igreja estagnou. Epáfras seguiu o conselho de Paulo. O povo da época, em sua maioria, acreditava que o ar em torno delas estava cheio de espíritos invisíveis e que os humanos ignoravam o perigo que tais seres humanos representavam. Então esse era o grande risco que a igreja de Colossenses está enfrentando, de começar a interpretar a vida e olhar ao seu redor e ver essa relação com os espíritos interferindo de maneira direta, isso trazendo algum tipo de medo, insegurança, e onde Jesus habita em meio a tudo isso.
Então, de alguma forma, nós percebemos aqui já duas coisas. O primeiro, como os falsos ensinos têm o poder de bloquear o avanço da igreja, no sentido de um crescimento saudável, sólido, quando o evangelho é colocado de lado e alguns ensinos começam a tomar lugar no coração da igreja, como isso pode ser prejudicial, e isso estava acontecendo. A segunda coisa, que na fé cristã a gente não pode racionalizar todas as coisas, no sentido que não há nada espiritual, mas também a gente não pode interpretar tudo a partir disso e começar a dar um peso fora do eixo, fora do equilíbrio necessário para essas duas coisas. Nós precisamos interpretar a vida sabendo o equilíbrio dessas duas realidades e como que a gente pode ver Jesus em meio a tudo isso. E esse é o grande problema quando eles estão enxergando esses espíritos invisíveis agindo, eles estão de alguma forma não conseguindo ver a supremacia de Cristo e a excelência da sua obra diante dessa realidade da confissão que eles estão tendo em Cristo Jesus. Os manuscritos com encantamentos para controlar esses poderes ou proteger-se deles eram conhecidos como cartas efésias. Os colossenses tinham medo de desagradar os espíritos e assim ficarem expostos à doença e à pobreza. E quem era Jesus? Pensavam, comparado a esses poderes. Então havia uma relação de punição, uma relação dos espíritos trazendo sobre eles alguma coisa que levava a vida deles ao caos, a uma vida lastimável, ao mesmo tempo que eles não conseguem perceber a grandeza de Jesus diante disso. Então eles estão vulneráveis, estão tentando de alguma forma agradar esses espíritos e eles estão tentando enxergar onde Jesus se encaixa dentro dessa compreensão de mundo que eles estão tendo. E Paulo vai trazer uma orientação baseada nesse entendimento e o que eles precisam aprender diante dessa visão que eles estão tendo da realidade ao seu redor. É uma carta pequena de 4 capítulos e no primeiro capítulo o apóstolo elogia os colossenses. Então é um elogio desejando-lhes que continuem e cresçam na fé. Ressalta o que é evangelho e a fé, a saber, uma sabedoria que reconhece a Cristo como Senhor e Deus, por nós crucificado. Sabedoria esta que está oculta para o mundo e que agora foi revelada por meio do seu ministério. Então, o primeiro capítulo é um elogio e um desejo que Paulo está expressando que essa fé cresça. No segundo capítulo, nós vamos ver uma advertência contra doutrinas humanas que o tempo todo se opõem à fé, descrevendo-as como em nenhum outro lugar na Escritura e criticando-as de forma magistral. Então, o segundo capítulo é uma advertência da vulnerabilidade da fé da igreja de Colossenses diante dos falsos ensinos e como isso tem encontrado espaço, lugar, como isso tem afetado a consciência e o coração dessas pessoas. E aí já é uma advertência dizendo que isso pode ser muito perigoso e como eles estão sendo facilmente seduzidos a esses falsos ensinos e como isso se opõe ao que Paulo e Epáfras estão dizendo à igreja. Então, a elogio e a advertência a gente vai encontrar logo no primeiro e no segundo capítulo. O terceiro capítulo é um capítulo de exortação. Elogio, advertência, agora exortação. Ele os exorta a serem fecundos na fé pura, com toda sorte de boas obras de uns para com os outros, e descreve as obras próprias de cada categoria social. Então, serem fecundos na fé, essa fé deve ser pura, deve ter um caminhar de boas obras a partir da fé que eles estão confessando ter. E o quarto capítulo é uma oração, encomendando-se também a saudação, o fortalecimento deles na fé em Cristo Jesus. Há uma citação
dos seus amigos, daquilo que ele está pensando com respeito ao futuro, um pedido de oração para que ele possa sair logo da prisão, que ele possa conhecer esses irmãos pessoalmente. Como a gente já disse, não há um conhecimento de Paulo em relação a essas pessoas de uma maneira de ter estado lá. A igreja acontece a partir de um momento de treinamento, de evangelização de Paulo em Efésios. Epáfras conhece o evangelho a partir de Paulo e vai para essa cidade, que é uma cidade pequena, levar o evangelho, e a igreja surge, e ele também tem o desejo de conhecer esses novos irmãos em Cristo Jesus. Além daquele quadro geral do que Paulo está tratando em cada capítulo, no primeiro é um elogio, no segundo uma advertência, no terceiro capítulo uma exortação e no quarto aquela oração e recomendação, existe um resumo também sobre o que Paulo trata em toda a sua carta, aquele momento da saudação e ação de graça, que é um momento comum, depois a oração pelos colossenses, a exposição da obra de Deus em Cristo. Isso é muito importante para combater os ensinos falsos que estão chegando a essa igreja. O ministério do apóstolo Paulo novamente é tratado na carta. Paulo expõe e reprova os falsos ensinos. A partir do capítulo 3 ele vai nos mostrar como a fé cristã deve ser vivida. E no final, a partir do versículo 7 até o 18 do capítulo 4, são as saudações finais. O propósito é que a igreja de Colossos ainda alimentava uma preocupação errônea e exagerada em relação à guarda religiosa e cerimonial dos ritos tradicionais judaicos do passado. Ou seja, tem toda uma herança religiosa que interfere na interpretação da vida, e muitas vezes isso abala a fé cristã, que tem como finalidade trazer uma nova forma de vida, uma nova compreensão das realidades. Além disso, os cristãos de Colossos eram muito vulneráveis às crenças místicas e superstições de todos os tipos. Como a gente disse lá atrás, lembra que uma das marcas das pessoas que viviam ali, daquela comunidade, era pensar sempre nessa relação com os espíritos, num processo de punição, de interferência, trazendo a pobreza, prejudicando a vida, e eles interpretam os acontecimentos ruins da vida a partir dessa perspectiva. E essa falta de confiança absoluta na fé cristã, no senhorio de Cristo, na supremacia de Cristo, o que acontece? Criou um ambiente fértil para o surgimento de uma heresia que juntava os elementos judaicos com teorias e doutrinas de um gnosticismo ainda em formação. Gnosticismo é uma seita que vai se estabelecendo na periferia ao redor da Igreja de Jesus, mas de alguma forma vai criando forma e entrando, tentando absorver a consciência e o coração das pessoas. Então, como esse ambiente onde a supremacia de Cristo Jesus, a fé absoluta no senhorio de Cristo, interpretando a vida a partir sempre de espíritos que têm de alguma forma o poder de agir, o poder de vir e interferir na nossa vida, aliado a toda uma consciência histórica pagã que muitos de nós carregamos, pode abalar os fundamentos da fé cristã. Então essa carta é importante por isso. De alguma forma, a gente carrega essas coisas de uma mentalidade pagã, independente de onde a gente veio, essa tendência nossa, essa forma da gente interpretar a vida a partir de uma relação com o mundo espiritual que vai nos punindo e agindo, e essa interferência ou essa vida vulnerável, essas interferências espirituais que muitas vezes estão desprotegidas do senhorio e da soberania de Cristo, e como essas coisas podem ser profundamente prejudiciais para a nossa jornada cristã. Como a boa interpretação do senhorio de Cristo, da pessoa de Cristo, do seu poder e da soberania, pode gerar saúde para a nossa fé, nos conduzir a uma vida frutífera e também fazer com que a igreja não caminhe por um caminho de estagnação, de paralisia em sua jornada. Ainda buscando entender o propósito dessa carta, Paulo trata o problema dessa fé dúbia e volúvel dos colossenses, afirmando-lhes o incomparável caráter de Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Apesar da convicção inabalável de que Cristo ocupa sozinho o centro da criação e da salvação,
Paulo, ao escrever essa carta, ele não é arrogante, muito menos violento. Paulo argumenta com humildade, escreve com força no sentido de mostrar a necessidade de uma fé sólida sendo plantada no coração desses queridos irmãos, mas ele escreve também com muito amor, expressando a consideração e tudo aquilo que ele já tem vivido. Ele volta a apresentar algo que os cristãos vieram a apreciar muito em Paulo. O que é que a gente, ao olhar para Paulo, ficamos gratos a Deus pela sua vida? Que é a união de um intelecto brilhante e determinado com um coração terno e maravilhosamente bondoso. Então, essas duas coisas são fundamentais para que os ouvidos dessa igreja estejam abertos, para que os ensinos de Paulo façam sentido para a vida deles. É que é um homem brilhante, intelectualmente fantástico, ao mesmo tempo a gente percebe uma carta onde as marcas do amor, a bondade de Paulo, a humildade de Paulo também é demonstrada ao escrever esta carta. O tema central, se a gente pudesse dar aí um nome ao tema central dessa carta, pode ser resumido na plena suficiência de Jesus Cristo em oposição às limitações e incapacidades de qualquer filosofia ou crença produzida pelos seres humanos. Então, a suficiência de Cristo Jesus diante de tudo aquilo que se apresenta na caminhada religiosa, na forma de interpretarmos a vida. Então, aqueles que declararam a sua fé em Cristo Jesus deve crer na sua suficiência, na sua supremacia, na excelência da obra de Cristo Jesus, e nós estamos firmados de maneira inabalável naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e toda a nossa vida, devoção e toda a nossa certeza está que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que nas suas mãos contém toda a autoridade no céu e na terra, e é diante dele que nós nos curvamos e cremos no seu cuidado, cremos na sua bondade, no seu amor e na sua graça, na sua salvação, na suficiência de Cristo para a nossa salvação pela graça, e toda a nossa vida é depositada nessa certeza. Estamos chegando ao final da nossa primeira aula da carta de Paulo à igreja de Colossenses, e eu gostaria de trazer uma aplicação pessoal, particular, para a sua avaliação. Quero fazer isso através de algumas perguntas. A primeira, qual a importância da certeza da suficiência de Cristo como base para a sua fé? Da suficiência de Jesus, de toda a sua vida convergir para a obra de Cristo, e você crê que Ele é suficiente e Ele responde de tudo aquilo que você precisa em relação às suas perguntas, aos seus medos e às suas angústias. O que os falsos ensinos podem provocar no entendimento dos cristãos? Se você já tem uma jornada não tão curta numa comunidade cristã, se você já experimentou de algum falso ensino que infiltrou a igreja, a comunidade, como isso pode ter sido prejudicial à igreja de Jesus Cristo. O que hoje em sua vida precisa de profundidade, conhecimento. Quando você olha para essa carta, você percebe Paulo com o objetivo de gerar a maturidade, aprofundar o conhecimento, gerar uma consciência. E olhando para a sua vida, o que hoje você pode dizer, eu preciso conhecer um pouco mais sobre isso, crescer nisso daqui. Quais são as áreas que necessitam de um conhecimento a partir da fé em Cristo Jesus? E se você tem alguma experiência que o entendimento correto do Evangelho livrou sua vida do engano, preservou sua vida, sua consciência e o seu coração, o Evangelho nos salva de tantas coisas que podem conduzir a nossa vida a algumas complicações. Eu espero que nessa primeira aula você possa ter aí uma noção de tudo aquilo que a gente vai tratar, o objetivo, o tema central. Tudo isso nos ajuda para compreender o que Paulo está dizendo em cada versículo, em cada capítulo, e eu te aguardo na próxima semana para a próxima aula, ok? Deus te abençoe, que a paz de Cristo Jesus reine em seu coração.